Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre férias. Eu fiz um post no Instagram, eu vou deixar aqui na legenda o link, falando sobre as férias para o terapeuta infantil. E eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho esse assunto. Vamos conversar? E aí que o final do ano se aproxima e todos nós queremos um pouquinho de férias. A gente quer sim descansar, a gente precisa descansar e vem uma relação muito forte com a culpa. Eu imagino que vocês também já passaram por isso. Eu já passei por isso. É um longo processo da gente se entender como um ser humano que tá cansado, que teve um ano puxado e que também merece descansar, ao mesmo tempo em que a gente sabe da importância do nosso trabalho, principalmente em estimulação ou intervenção precoce. A gente sabe quanto que a gente corre atrás do tempo, né? A gente corre atrás desse tempo dos nossos pacientinhos que têm atrasos no desenvolvimento. Mas, pense comigo, será que você, cansada, exausta, aquele cérebro que não consegue mais pensar em ideia de atividade, estratégia, orientação de paz, você é uma boa terapeuta nesse estado? Ou será que é melhor você pausar com essa família, ter os seus momentos de descanso, cuidar da tua família, ir pra praia, ir pra montanha, ficar no sofá de casa sem fazer nada, assistir um Netflix, tipo, sabe, realmente desligar e voltar pro trabalho bem mais relaxada, com aquela cabeça pronta para atuar na tua área? Com certeza a segunda opção é melhor. E por que será que a gente se culpa tanto, né? Esse processo, acho que hoje em dia para mim é bem mais fácil, porque já foram muitos anos lidando, mas existe essa sensação de eu não posso descansar, eu tenho que continuar atendendo, o meu paciente precisa de mim. E quando a gente para pensar, o nosso trabalho como terapeuta infantil, ele é um dia se tornar desnecessária. Ele é sim que aquela criança, aquela família um dia não precise mais de você. E esse é um grande desafio, mas que a gente pode testar um pouquinho nas férias. Quanto que essa família dá conta de seguir algumas orientações e atividades que você pode passar? Porque não quer dizer que você não está atendendo, que essa criança não está sendo estimulada, tá? Claro, e vejam, eu concordo que crianças precisam de férias. Esse é o assunto do próximo vídeo. Esse vídeo eu quero falar sobre férias das terapeutas e no próximo eu vou falar sobre férias das crianças, tá? Então, terapeutas, saibam que vocês também precisam descansar, sim. Vocês precisam ter um tempo para vocês, sem pensar em demanda, sem pensar em prontuário, sem pensar em feedback, sem pensar em demandas dos pais, né, do paciente, você já tem na sua cabeça, mas de novas demandas dos pais, sem pensar em WhatsApp, sem pensar em estratégias de sessão, de atendimento e tudo isso que fica e passa na nossa cabeça quando a gente está trabalhando. Porque o nosso trabalho como terapeuta, ele não é só na sala do consultório, na sessão, no atendimento de 45 minutos. Ele é o tempo todo. E é muito difícil a gente desligar. E eu, nossa, entendo vocês e sei que difícil que é desligar esse botãozinho. Mas ao longo do tempo, com as famílias que eu atendo e atendi, eu fui criando uma estratégia de, nas férias eu não estou disponível. No começo eu ficava, no começo eu respondia o WhatsApp, no começo eu me disponibilizava assim para as famílias, só que aí eu percebi que isso não era saudável para mim. Então, para aquela mãe era muito confortável me mandar uma mensagem dia 30 de dezembro falando algo sobre o filho e eu responder um áudio ajudando. Só que eu comecei a entender que isso fazia com que eu não desligasse do trabalho. E que nada tão urgente iria acontecer a ponto dessa mãe, desse pai realmente precisar de mim. Porque se eles tiverem uma emergência, o responsável pela emergência é o médico de um plantão, sabe? Não é a psicóloga que está em outro lugar. Não tem nada que você possa fazer tão de longe que vai realmente sanar uma situação emergencial. Se é uma crise, se é uma situação
eles têm que testar como eles vão lidar com isso sozinhos. Se ela tá usando você para desabafar, não é hora, né? Então, esse limite precisa ser criado e eu sei que é difícil. Ainda mais porque a gente gosta muito das famílias que a gente atende e a gente quer ajudar. Mas saibam que a melhor ajuda que você vai fazer é tirando o teu tempo de descanso, porque aí quando você voltar a atender, você tá muito melhor, né? Quando a gente descansa, parece que as ideias fluem mais, a gente fica mais criativa, a gente tem mais energia. Imagina você trabalhar direto sem um pouquinho de descanso e dia 2 de janeiro já tá lá de novo, no consultório, tendo que rever todos os casos de paciente, tudo é muito puxado, sabe? Então, aprendam a tirar férias ao longo do ano. Todos os funcionários, pela lei, né, no Brasil, a gente tem direito a 30 dias de férias. Então, coloquem isso na rotina de vocês. Coloque lá, então eu tenho que tirar 15 dias de férias, ou uma semana, outra semana, sabe? Divide o teu ano em alguns momentos de férias e desligue sim no período aí de Natal e Ano Novo. Porque é um momento, tem uma frase que eu gosto muito, que é: só tem um lugar no mundo que você é insubstituível, e é na tua família. Você é substituível em todas as outras ocupações que você tem. Então, por mais que, por exemplo, eu me considere uma boa psicóloga e que as mães gostam muito do meu trabalho, se eu sumisse do meu trabalho, elas encontrariam outras psicólogas. Agora, se eu sumir da minha família como filha, porque hoje eu não sou mãe ainda, mas digamos que eu fosse mãe, e muitas de vocês já são mães, você é insubstituível como mãe, como filha. Então, vá curtir sua família, vá aproveitar esses momentos de férias com as suas crianças que estão de férias da escola, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós, com quem quer que seja, que é muito importante para você. Porque a gente é substituível no nosso trabalho, mas não é substituível nas nossas relações familiares. E eu achei essa frase muito linda, assim, porque agora que passou o Natal com as famílias, né, eu fiquei pensando nisso, assim, eu falei, nossa, a gente tá aqui e esse momento é muito único. Por mais que tenham vários natais com família ao longo dos anos, cada Natal é muito único, porque em um Natal a avó tá ali, no outro talvez ela não esteja mais. Em um Natal teu irmão tá ali, no outro talvez ele mudou de cidade e não mora mais no Brasil, ou alguém faleceu, ou alguém nasceu, né? Não só de coisas negativas, mas pode ser que de repente tem bebês na família e o Natal mudou, se transformou. Por isso que cada ano é muito único e eu queria que vocês, terapeutas, colocassem essa ideia dentro de vocês, que é cuidar de vocês e das relações familiares de vocês. Então, por mais que seja muito difícil desligar do trabalho, é importante que a gente faça isso. E saibam que a criança que fica sem o teu atendimento ali nesse processo, quando você tira férias, quando você viaja, quando você tem um congresso, claro que pode ser difícil para ela, ou para a mãe, ou para questões de estimulação mesmo, né? Mas você sempre pode deixar orientações para essa família, ideias de brincadeira, para que eles saibam o que fazer em situações que estão acontecendo ou que você está trabalhando. Por isso que esse contato com a família, né, é tão importante. E falar para eles, vou estar indisponível do dia tal até o dia tal. Quando eu voltar, a gente volta a conversar. E vai dar tudo certo, sabe? Esse medo que a gente tem, e aí tem medo de você não responder e o paciente achar que você é uma profissional que não é séria e que os pais saiam do teu atendimento porque você não respondeu. Eu já passei por isso também, mas nunca uma família deixou de estar comigo em um atendimento por causa de férias. Pai, porque a Paulinha viajou e não me respondeu minha mensagem. Ai, porque ela tirou férias no Ano Novo. Ai, porque em janeiro ela não trabalhou. Durante muitos anos aqui em Curitiba, eu não trabalhei janeiros inteiros no consultório porque eu estava cuidando de uma colônia de férias terapêutica infantil que eu fazia. Eu e mais algumas sócias, né, e amigas e tal. Então, era muitos meses de preparação para a colônia de férias acontecer, 2 semanas organizando a colônia de fato, e aí eu queria férias de verdade. Então, eu trabalhava janeiro, primeira metade de janeiro era trabalhando e a outra metade eram 2 semanas de realmente férias, onde eu conseguia descansar de fato. Então foi assim que eu acabei não trabalhando os meses de janeiro, porque eu tinha essa colônia de férias e os pais tinham que lidar com isso. Até porque muitos dos meus pacientes estavam na colônia de férias, mas era outro processo, eu não era a terapeuta deles, dos pacientes, né? Na colônia de férias, cada criança tinha
a sua sala, o seu profissional de atendimento e tal. Eu era coordenadora geral, assim, para lidar com tudo, né? Então eu não estava envolvida diretamente com os pacientinhos. Mas os pais entenderam, os pais respeitaram e eles foram aprendendo sobre essa questão do limite de férias. Eu não vou dizer para vocês que se uma mãe me mandar mensagem, eu consigo simplesmente ignorar, tá? Mas eu tento ao máximo ajudar um pouquinho só, ou explicar que eu tô de férias e que assim que eu voltar eu vou responder ela, ou eu tento não abrir o WhatsApp profissional, porque eu tenho o pessoal e o profissional. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Como ter 2 WhatsApp no celular, mesmo que ele não tenha espaço para 2 chips. Hoje em dia a gente tem uma coisa chamada eSIM. Você pode ir na tua operadora de celular e aí elas vão te explicar sobre o eSIM e você vai poder ter 2 chips no teu celular e fazer 2 WhatsApp, o business e o pessoal. Então você fica com 2 WhatsApps, tenta não abrir o business, eu desligo as notificações, isso é importante. Eu desligo as notificações do WhatsApp Business enquanto estou de férias. Isso é importante. Ele fica vermelho, mas aí é só se eu realmente for lá e clicar para ver, porque ela não fica notificando. Isso, gente, nossa, muito bom. Se você tiver a oportunidade de ter 2 celulares e desligar o de trabalho, nossa, mundo perfeito. Eu ainda não consegui fazer isso, mas é uma meta também que vai acontecer mais pra frente. Tá bom, meninas? Então eu desejo pra vocês que vocês consigam aproveitar suas férias, que vocês entendam que é muito importante terapeuta tirar férias sim, porque uma terapeuta cansada não trabalha tão bem quanto uma terapeuta descansada. Isso faz parte, senão vocês vão entrar em burnout. O nosso trabalho é muito puxado, é muita sobrecarga emocional o tempo todo, porque a gente lida com vidas, a gente lida com medos, com ansiedades dos pais, né? É muita demanda, assim, junto com a demanda da criança. As coisas tudo tá muito relacionado, é uma grande rede ali de preocupação, de medo, de alegria, né? Tá tudo junto. Então, quando você não descansa, essa rede só vai aumentando. Agora, se você descansa, você se dá um tempo de organizar você para voltar para essa rotina que é puxada assim, mas que a gente gosta muito do nosso trabalho, de tudo que a gente faz acontecer com ele. Certo? Então eu espero que vocês aproveitem as férias e vão tirando essa culpa daí de dentro, porque é merecido descansar. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.